O Expressão Feminina de hoje vai falar sobre saúde. Nós iremos abordar um exame muito importante que todo bebê, logo ao nascer, tem que fazer. E hoje não é de tanto conhecimento ainda da mamãe. A gente está acostumado a ouvir falar sobre o exame do pezinho, que é obrigatório, mas existem muitos outros exames que devem ser feitos no bebê logo ao recém-nascido. Como exemplo, o exame da orelhinha, da visão, da língua. E uma das profissionais que realiza esse exame é a fonoaudióloga. E hoje a gente vai conversar com a doutora Aretusa Regis. Doutora Aretusa, hoje está passando a ser informado às mães a necessidade e a obrigatoriedade da realização dos exames da língua e do ouvido, da criança. Dentro de quanto tempo a criança tem que passar por esse exame logo assim que nasce? Rafaela, a mãe é orientada desde o nascimento do bebê, O pediatra, que é o profissional que recebe o bebê quando nasce da barriga da mãe, e ele vai orientar a mãe a fazer esses testes. Os testes principais do bebê é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste do olhinho, que a gente chama da visão, do olhinho, e agora também tem o teste do coraçãozinho e da linguinha também, que são esses testes que tem que ser feito o mais precoce possível no bebê. Mas eu estou na maternidade, a criança nasceu, eu não tive condições de que o meu fono, o cardiologista, esteja no momento do parto para avaliar. Dentro de qual prazo, até quantos dias esse exame pode ser feito no bebê? Assim que o bebê nasce, a mãe é orientada a fazer esses testes, Então acaba que em algum hospital que possa não vir a ter o exame do teste da orelhinha, ele pode ser realizado depois de alguns dias. O interessante é que seja o mais precoce possível, nos 5, 6 primeiros dias. Mas tem mãe que só consegue trazer com um mês o bebê e não tem problema, mas ele tem que ser realizado o mais cedo possível. Dentro do exame da orelhinha e da língua, que são realizados pelo fono, a realização do exame, o que é que você busca identificar nele? No teste da orelhinha, a gente tem que avaliar se o bebê escuta ou se ele não escuta, A princípio é isso. E no teste da linguinha, a gente também tem que avaliar a questão da motricidade oral do bebê. Se a linguinha está presa, isso vai dificultar também na fala e vai dificultar também o bebê mamar, a troca de alguma letrinha. Então, isso aí no futuro vai ter alguma complicação. Então, a importância desse exame logo no princípio, ele já vai estar proporcionando um desenvolvimento maior para a criança, já quando ela desenvolvimento da fala, Porque a gente só fala porque a gente escuta. Então ele tem que começar a aprender também ouvindo. E como é que funciona esse exame na prática? O exame da orelhinha, ele é um exame simples, não dói, Às vezes algumas mães chegam aqui receosas porque acham que vai furar a orelha e não tem isso. Ele vai só um equipamento simples, certo? Que a gente coloca uma sonda no ouvidinho do bebê e esse som vai entrar no ouvidinho, vai chegar até a orelha interna, que a nossa orelha é dividida em 3 partes, orelha interna, orelha média e orelha externa. E o ouvido vai dar uma resposta, e essa resposta vai poder dizer se a criança Essa resposta ela acusa no aparelho. No aparelho, Se o bebê passar no teste, ele está liberado, não precisa ficar repetindo o teste, a não ser que o bebê ficou em UTI, neonatal, até mais de 48 horas. Se a mãe, durante a gestação, teve algum problema, E aí tem que avaliar e ver o que é que vai ser feito. Se o bebê não teve nenhum problema, nenhuma intercorrência e passou no teste, ele está liberado, não precisa ser repetido. Agora, existe a necessidade e um período de estar fazendo acompanhamento dentro do crescimento desse bebê, e quando ele tornar a ser criança, é importante esse acompanhamento com o fonoaudiólogo? Se a criança for um bebê de risco, ela sempre, mesmo que o bebê passe no teste, mas se ela foi uma criança de risco, ela é necessário ser feitos os exames. Não assim todo mês, mas periodicamente. Existem uns períodos certos de realizar os exames.
até se comprovar que essa criança ela realmente tem a audição normal. E caso na realização desses exames aconteça de identificar a ausência da audição no bebê, quais os procedimentos que devem ser dados a partir daquele momento? Pronto. Depois dessa investigação, que a gente vê que realmente que teve algum risco do bebê, né? E o bebê não passou nesse teste, a gente vai repetir o teste, né? Se o bebê não passar novamente nesse teste, ele vai ser encaminhado para outro tipo de teste. Não é mais o teste da orelhinha, não é mais as emissões, que esse exame é chamado de triagem auditiva neonatal. Então não vai ser mais esse exame que pode ser realizado. É outro exame chamado de potencial evocado de tronco encefálico, que é um exame mais completo, que vai realmente ver o tipo de perda auditiva que essa criança tem. E se a partir daí realmente for diagnosticado que a criança tem a perda auditiva, a gente tenta fechar esse diagnóstico até os 6 meses de vida do bebê, para poder ele colocar um aparelho auditivo e começar a fazer a reabilitação auditiva dessa criança. Então quer dizer que hoje a tecnologia já permite que crianças a partir de 6 meses já usem aparelhos auditivos? Sim, existe aparelho sim, porque tem que avaliar qual é esse tipo de perda para a gente poder colocar esse aparelho no bebê. A aplicação real. Exatamente, do aparelho. porque ele vai receber o estímulo sonoro através do aparelho auditivo, e ele vai começar a identificar e receber esses sons. E esse aparelho ele vai evoluindo à medida que a criança vai crescendo? Exatamente, tem que ser feito um acompanhamento sempre com a criança, né? Uma curiosidade, quando a criança ela já nasce com essa deficiência auditiva, ela pode voltar a recuperar normalmente ou ela vai usar a vida inteira o aparelho auditivo? Geralmente, quando a criança nasce com essa perda total, que é até um pouco difícil, às vezes ela não vai voltar, ela não recupera. O que o aparelho faz é ajudar a estimular essa audição, mas dizer que ela possa recuperar, não pode. E quando a criança ela não nasce, mas durante o desenvolvimento dela vai surgindo essa deficiência auditiva, ela pode ser ocasionada por quais motivos? Assim, existe algo que a mãe possa estar fazendo com essa criança que vai estar ocasionando essa deficiência auditiva? Sim, a perda auditiva pode ser ocasionada por vários fatores. Pode ser hereditário, né? Pode ser por conta de um trauma. E se a criança também, às vezes, a mamãe se queixa muito, que tem muitas gripes de repetição, isso vai ocasionando uma perda auditiva, sim. Aí é necessário a atenção da mãe em ver se essa criança realmente não está melhorando nessa gripe e passa a acompanhar. Né? E quanto à questão dos cuidados que se deve ter com o ouvido da criança, no sentido de limpeza, para que não possa ocasionar essa deficiência auditiva? A gente sempre orienta que não pode limpar o ouvido, né? A gente sempre diz, não pode usar o cotonete, nada que tenha tampa de caneta, que tem gente que acha que pode usar com palito. Então, assim, no bebê também não é aconselhado a limpar o ouvido, porque é normal o ouvido expulsar uma secreçãozinha do ouvido normal, a cera. Então, limpar com a toalhinha, no máximo com algodão. Dizem que até o ouvido do adulto não é bom estar forçando, né? Porque ele pode trazer danos também. Isso mesmo, que é bem delicado. Exatamente, a gente não precisa, a gente tem às vezes de querer mexer, de limpar, usar um grampo, uma tampa de caneta, mas isso tudo pode ocasionar que venha a ferir o ouvido e aí vai machucar e vai lesar, e isso pode piorar. Doutora, além de todas essas informações, tem mais alguma colocação que é de importância a gente passar no Expressão Feminina? Sempre observar, né, quando a criança está com alguma dificuldade ou na escola, porque às vezes a mãe não percebe ou que não fez o teste da orelhinha, aí vem perceber quando a criança está na escola que não consegue se comunicar,
tem a dificuldade de falar algumas palavras, aí ela vem e busca o profissional. Então, para observar se realmente essa criança tem uma dificuldade, tem uma perda auditiva, ou se é uma simples queixa normal. E sempre que puder fazer um acompanhamento, né, que seja uma vez por ano, né, levar um profissional fonoaudiólogo para estar observando se não existe realmente uma sequela maior, né? A gente faz uma avaliação e tem um exame também, né, que pode ser realizado sem ser o teste da orelhinha quando a criança é maior. Existem outros exames, que é a audiometria e imitanciometria, para poder fazer na criança também. Tá certo. Obrigada. Tá. Essas são as informações que o Expressão Feminina trouxe hoje para vocês. E fique por dentro de muito mais temas. Você também pode participar e pedir o que você deseja ver aqui na TV Jaguar. Fique ligado.